abençoe. Estenda a tua mão para cá. Vamos estar aqui orando para Liliane. E eu creio em Deus usando de uma maneira gloriosa. Senhor Deus, eis aí a tua filha, que nós colocamos diante de ti te agradecendo, porque cremos, ó Pai, como o vaso que é, tão somente abrirá a sua boca, porque quem tem liberdade nesse altar é teu Santo Espírito. Assim, meu Pai, o Senhor também é aquele que prepara a sua igreja, assim como a palavra da qual hoje vem para a nossa vida, para crescimento e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É motivo de alegria nessa noite eu estar, eu ter tido esse convite, tanto para estar aqui como para estar trazendo a palavra do Senhor. Porque a gente tenta até fugir, mas não tem como fugir do propósito de Deus. Quando há propósito e quando é Deus na direção, não tem como fugir. Então, se o Senhor nos chamou, nos separou, é porque Ele tem, coisas grandes para fazer em nossas vidas. Então, só nos cabe obedecer à voz do Senhor. Antes de estar iniciando a administração da palavra, eu gostaria de estar adorando ao Senhor, porque foi um presente que Deus me deu, foi um dom que Deus me deu. E muitas são as lutas, do inimigo para tentar roubar. Mas se o Senhor está na direção, Ele não rouba. E eu vou estar adorando este louvor juntamente com a igreja, porque eu creio que o Senhor tanto falou no meu coração, como vai falar no teu coração. Amém? Vamos adorar o Senhor. Em seguida eu vou estar aqui ministrando a palavra do Senhor no meu coração. Glórias a Deus. Você
Oramos que o Senhor venha, guardando que o Senhor venha operando neste lugar. Aleluias. Deus de maravilhas. Eu vou estar lendo do verso 7. Do verso de número 1, capítulo 7, até o verso de número 12. Aleluias. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E levantavam toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, o Astarote, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiveram dentre si os Bálimes e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e a chamou o nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias! Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu, meditando neste capítulo, o Senhor falou no meu coração a respeito do propósito, que Deus teve ali na vida de Samuel. E ele inicia ali dizendo a respeito de Ana, que Ana, ela era estéril. E Ana não podia gerar filhos. E ali havia uma perseguição sobre a vida de Ana, por Ana ser estéril. E eu, meditando na palavra do Senhor, ele falava: nos dias de hoje não é diferente. Nós somos motivo de deboche, nós somos motivos de falatórios, nós somos motivo de muitas coisas, por nós termos dificuldades. Só que Ana, ela não revidou, Ana orou ao Senhor. Ana orou ao Senhor, apresentou aquela situação ao Senhor. E ali, no ano orar, Ana pediu ao Senhor um filho, que era o que incomodava o coração dela. Ela estava sendo perseguida por Penina, porque Penina podia gerar, ela não podia gerar. Ana clamou ao Senhor com ousadia. A palavra diz que Ana entrou em um lugar onde somente os sacerdotes poderiam entrar. E ela foi ousada em chegar até aquele lugar e clamar ao Senhor. Ana pediu um filho ao Senhor. E o Senhor concedeu a Ana este filho, que é Samuel. Só que tem um detalhe
neste clamor, nessa petição de Ana. Ana prometeu um filho a Deus. Ela falou: se o Senhor me der este filho, ele servirá ao Senhor, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então Ana fez um voto ao Senhor, e Ana cumpriu este voto. E o que Deus fala no meu coração, muitas das vezes, nós até pedimos ao Senhor, nós até prometemos ao Senhor, mas nós não recebemos porque nós não cumprimos aquilo que prometemos a Deus. E Ana ali, quando ela teve Samuel, ela entregou Samuel para fazer a vontade do Senhor. E foi uma época onde o povo, eles até tinham a arca, mas eles não teve compreensão do que era a arca do Senhor, do que eles estavam levando. E a palavra vai dizer que grandes consequências veio sobre a vida daquele povo. E Israel naquele tempo sofria, padecia nas mãos dos filisteus, porque a arca do Senhor estava em mãos erradas. Estava fazendo com a presença do Senhor de qualquer maneira. E a presença do Senhor, ela não pode ser levada de qualquer maneira. Nós podemos até achar, nós podemos até pensar, mas o nosso achar e o achar de Deus é diferente. O nosso olhar e o olhar de Deus é diferente. Então nós temos que nos atentar aos propósitos de Deus. E Deus vai e levanta ali Samuel, como profeta. E Samuel vem nesse capítulo 7, vem falando que ele exorta o povo que estava ali cativo, o povo que estava ali sofrendo. Ele exorta aquele povo e fala aqui no verso de número 2: e sucedeu que desde aquele dia que a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. É como se o povo lamentasse, e não tinha resposta. E eu vou te dizer por que o povo não estava vendo resposta. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai de dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Ou seja, o povo orava, mas o povo tinha algo que não agradava ao Senhor. O povo não tinha Deus como o único Deus. Eles tentou dividir a adoração, e Deus não divide. A adoração a Deus, ela é única. O propósito de Deus é único, Ele não divide. Aleluias. O povo até clamava. E muitas das vezes o nosso líder ora. Muitas das vezes nós ali chega até ele e fala: estou passando por situações difíceis. Pastor, me ajuda, está difícil. Por que será que está difícil? Será que nós não estamos dividindo a nossa adoração com alguma coisa? Seja com os bens materiais, seja com o nosso sofá, com as nossas vontades. Será que nós não estamos dividindo a nossa adoração com outras coisas? Por isso que nós não temos alcançado vitória? Mas a palavra diz que Samuel falou a toda a casa de Israel. E ele falou assim: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Não tem batalha, não tem luta. E quando nós dedicamos a nossa adoração somente para o Senhor não coloque por terra a situação. Não tem inimigo que se levante contra a igreja do Senhor e ele está na posição a qual Deus chamou, que prevalece. Não tem inimigo que prevalece contra aquele que está no propósito, na direção do Senhor. Os irmãos sabem que eu estou no ministério para fazer 8 anos, tem muitos aqui que estão há 12, há 5, há 7, sabe que o caminhar não é fácil, sabe que o levante sobre essa obra é muito grande. Por quê? Porque tem verdade, porque tem sinceridade com Deus.
Então, se nós estamos sofrendo, se nós estamos padecendo, se estamos passando por algo difícil, que está saindo do controle daquilo que nós esperávamos, vamos nos examinar e ver se nós não estamos dividindo a nossa adoração. Ver se nós não estamos inconstantes na presença do Senhor. O Senhor não se agrada de inconstância. O Senhor diz que ou é quente ou é frio, porque morno ele vomita. Então que nesta noite nós venhamos guardar os ensinamentos do Senhor, porque Ele fala no meu coração. Nós não podemos ser inconstantes, nós não podemos brincar com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós não podemos fazer, porque nós não fazemos nada. Quem faz é o Senhor. Aleluias. E Ele continua dizendo no verso de número 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Aí as coisas já começam a mudar. Quando nós temos o Senhor como único, as coisas começam a ser diferentes. E disse mais Samuel, no verso 5: Congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Ou seja, não nos falta oração, irmãos. A todo tempo, o Senhor usa os seus profetas, o Senhor usa os seus servos para falar conosco. Então, se nós padecemos, é porque nós queremos padecer, porque o Senhor não tem deixado faltar a palavra, o Senhor não tem deixado faltar ali a providência sobre as nossas vidas. E Ele continua dizendo que congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Aleluias, glórias a Deus. O congregar, a importância, como que a gente venha congregar na presença do Senhor, ou seja, nos ajuntar, nos entregar ao Senhor, dar culto ao Senhor. A palavra vai continuar dizendo: e ouviu, pois, os filisteus eram os inimigos de Israel. Ouviu, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando. Porque aqueles que não congregam, o inimigo ele não desperta interesse por ele. Ele desperta interesse naqueles que congregam, naqueles que estão na casa, naqueles que estão adorando ao Senhor. Porque aqueles que estão fora, eles já tomam conta. Mas aqueles que perseveram, que passam um dia difícil, que passam um dia de luta, mas mesmo assim se põe de pé e está na presença do Senhor, desperta a fúria do inimigo. E a palavra vai dizer aqui que os filhos de Israel estavam congregando e subiram os maiorais dos filisteus. Os maiorais. Quem é maior perante o Senhor? Nada se torna maior do que o nosso Deus. Então pode levantar o inferno, pode levantar o que se levantar. Se o povo de Deus está na vontade do Senhor, não tem mal que prevaleça. E a palavra continua dizendo: pelo que disseram, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Mesmo assim, o povo temeu ao inimigo. Mas o outro continua a falar: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel o cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvido. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo nessa palavra que Samuel sacrificou. O nosso pastor, ele sacrifica por nós. Nós podemos dormir, nós podemos deixar de orar, nós podemos deixar de meditar, mas o nosso pastor, eu tenho certeza que não. E a palavra diz que Samuel ofereceu o sacrifício ao Senhor, e clamou Samuel, e o Senhor lhes deu ouvido.
Ou seja, o ouvido do Senhor está atento ao clamor deste lugar. E nós temos a prova viva disso. A dona Marta está sentada ali. Fruto do clamor deste lugar. Fruto do clamor do Adonai-Zedeque. Então não é só nós pedirmos ao nosso líder, clama por nós, ofereça sacrifício por nós, é nós também se sacrificar, é nós também clamar, que aí vem a vitória da parte de Deus para as nossas vidas. E no verso 10 continua dizendo: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando a busca, irmão, não tem mal que se levanta que prevaleça. Quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus busca, o mal ele pode ouvir, ele pode vir, mas ele não permanece de pé. Porque a igreja está buscando, a igreja está ali perseverando, a igreja ali está reverenciando aquele que o chamou, que é o nosso Senhor. Eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer neste lugar. Eu creio que chegará vidas neste lugar de uma tal maneira, porque não falta clamor, não falta sacrifício nessa obra. Por isso que o Senhor tem permitido 12 anos. Talvez se nós estivéssemos andando uma mentira, nós não teríamos aguentado. Mas como nós vivemos na verdade, é trabalhoso, é difícil, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Aleluias. Glórias a Deus. Eu vou estar falando aqui a respeito também de um salmo a qual o Senhor colocou no meu coração, e nós já voltamos para 1 Samuel, no Salmo 126, que diz assim, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A todo momento, irmãos, nós só temos motivos de nos alegrar, porque o Senhor, Ele diz aqui no início, quando Ele nos trouxe do cativeiro a Sião, quando Ele nos trouxe, ou seja, Ele nos tirou do cativeiro, e às vezes nós vivemos como se nós estivéssemos nesse cativeiro. Mas qual é a palavra que o Senhor te deixou falando que seria fácil? E Ele continua dizendo: fazemos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. E os 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. É a palavra que nos diz, ela nos conforta. Só que para isso, a palavra aqui está dizendo os que semeiam. Então não vai ser só alegria, nós vamos ter lágrimas. Só que as nossas lágrimas terão resposta, porque aqui diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Andando e chorando. Não é parando e chorando, não é prostrando e chorando, não é acomodando e chorando, não é murmurando e chorando. Está falando, é andando e chorando. Ou seja, no decorrer da nossa caminhada, nós vamos chorar, mas nós não vamos parar. Nós vamos caminhar, nós vamos continuar a semear essa semente preciosa que o Senhor colocou nas nossas mãos. E aqui fala: voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Voltará sem dúvida. É uma afirmação. A palavra do Senhor está afirmando que sem dúvida nenhuma, essa peleja, essa luta, essa dificuldade que você está passando, no decorrer dessa caminhada no qual o Senhor propôs sobre a tua vida, se você está caminhando conforme o Senhor
Ou seja, não há fruto sem semente. Primeiro, prepara a terra. Segundo, põe a semente. Terceiro, ela vai germinar. Depois você vai cultivar e depois ela vai dar o fruto. E aquele fruto, ou ele vai alimentar, ou ele vai dar mais frutos. E assim é a recompensa do Senhor para as nossas vidas. Aleluias. E aí Samuel vai, voltando a Samuel, ele exorta o povo a se limpar, a tirar tudo aquilo que atrapalha o trabalhar do Senhor. Porque se nós, irmãos, no decorrer da nossa caminhada, nós não tirarmos tudo aquilo que nos impede de servir a Deus, o inimigo ele vai se levantar, ele vai nos acusar, e ele vai tomar conta de cada um de nós, e nós não vamos vencer. Nós não vamos conquistar esses molhos do qual a palavra do Senhor vem dizendo. Nós não vamos alcançar as recompensas do qual o Senhor tem das nossas vidas. Porque muitos são os filisteus, aquele povo que não serve, que não quer ouvir, mas quer que você pare de servir, quer que você pare de caminhar. Tem ali muitas peninas, né? Tem aquelas peninas que vê sua dificuldade, te põe mais dificuldade. Vê que você ali está precisando de algo, mas em vez de te ajudar, faz o quê? Acrescenta mais situação. E aí o que acontece? Nós temos que ter, né, essa presença, essa sabedoria da parte do Senhor, para que nós venhamos nos desviar dessas coisas e alcançar o melhor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Aleluia. E no verso de número 11, em 1 Samuel 7 diz: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-Car. Ou seja, aquele povo que estava ali com medo do inimigo, eles ouviram a voz do profeta. Eles se arrependeram, eles tiraram tudo aquilo que estava como impedimento. E ali eles teve vitória. Aleluia. Eles estavam sendo perseguidos pelos filisteus, eles passaram a perseguir. Então, no verso 12 diz: tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite temos testemunhos. Cada um de nós que está aqui nesta noite chegou neste lugar com um problema, chegou neste lugar de uma maneira, e o Senhor fez o quê? Ele usou o profeta para falar conosco, para nos corrigir, para nos ensinar, e conforme nós vamos tirando aquilo que atrapalhava as nossas vidas, o Senhor foi nos dando vitória, o Senhor foi nos capacitando, o Senhor foi fazendo, né, em nossas vidas. E são 12 anos. São 12 anos de perseverança. São 12 anos de busca a Deus. Enquanto muitos aí fora levam a presença do Senhor de qualquer maneira, enquanto muitos aí fora pregam a palavra do Senhor de qualquer maneira, o Senhor nos dá essa oportunidade. Às vezes nós temos a oportunidade de dar uma saudação na igreja, nós não aceitamos. Nós temos ali por medo a oportunidade de pregar a palavra e nós não pregamos. Enquanto lá fora existem pessoas sem direção, sem saber nem o que está lendo, sem ter sentido nada, sem ter passado por nada, mas estão pregando. Então isso traz para nós, servos do Senhor, até uma certa vergonha. Porque enquanto nós nos acovardamos de fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, tem muitos aí se levantando, se titulando profetas, pastores e muitas coisas aí, enganando a muitos. E quando nós que buscamos ao Senhor, que pagamos o preço, quando nós chegamos às vezes perante as vidas para falar do Senhor, elas não querem saber.
Porque já teve outro que foi mais esperto, mais atento que nós e foi até a pessoa e falou. E aí, que crédito que nós temos? Mas eu creio que existe um Deus. E este Deus, Ele é o nosso Deus. E Ele está neste lugar. E Ele está tirando nesta noite tudo aquilo que não provém dEle, tudo aquilo que tem nos afastado da presença dEle, que tem fazido com que nós venhamos nos acovardar de fazer o que Ele nos pediu, e nos derrama graça nesta noite, nos derrama coragem nesta noite, nos põe de pé. Aleluias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, quando a situação apertar, quando a situação adversa vier, você declara: até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então vamos continuar. Vamos continuar a caminhar, obreiros. Vamos continuar a caminhar, pastores. Vamos continuar a caminhar, Adonai Sedeque. Nem que nós estejamos com 2, 3, 4, não importa quantos, vamos clamar. Nós vamos estar toda terça-feira intercedendo pelo ministério. Não importa quantos são, somente faça. E no momento da dificuldade, pense: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é aquele que entra nesta noite com providência sobre este lugar. Ele entra nesta noite com providência sobre as nossas vidas, para nos ajudar, seja qual for a situação que nós estamos passando, que nós estamos tendo dificuldade. Não tem filisteu, não tem menina, não tem mal que se levante, que irá ficar de pé perante a presença do Senhor. Aleluia. Sempre foi a mão do Senhor sobre este ministério, sempre foi a mão do Senhor sobre a vida dos pastores, sempre foi a mão do Senhor sobre o chamado de cada um neste lugar, e sempre vai ser. E não há mal que se levante que prevalecerá. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz que tinha muitos que estavam levando a presença de qualquer maneira, e eles foram ali atingidos com enfermidades. Tem muitos se levantando contra a igreja do Senhor, mas não vai demorar no Senhor pesar a mão sobre aqueles que têm se levantado sem causa contra a igreja de Cristo. Por isso a importância de nós tirarmos tudo aquilo que tem tentado dividir a nossa adoração com o Senhor. Porque se nós estamos no propósito, se nós estamos na posição do qual o Senhor nos chamou, não tem mal que se levante. Eles podem até ouvir: ó, está acontecendo um culto lá na Nascido, está acontecendo um evento lá na Nascido, como que aquele povo está ficando de pé, como que aquele povo está prevalecendo. É Deus. Você tem Deus na sua vida, você tem Deus na sua casa, porque nesta casa há a presença de Deus. Por isso que até aqui o Senhor tem nos ajudado. São 12 anos, foi igual foi falado, não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos de comprometimento com a palavra do Senhor. Por isso que eu nesta noite estou aqui neste altar. Não é porque eu prego, não é porque eu canto, não é porque eu não tenho nada. Eu estou aqui porque até aqui o Senhor me sustentou. Quando eu cheguei neste ministério, quem me conhece sabe, cheguei esbelta. Mas não era de regime que eu fazia, não. Era uma depressão. Era o diabo querendo que eu abrisse a porta do carro numa rodovia dessa, ó, e acabasse com a minha vida. E eu não acabei por causa da minha filha. Porque Deus põe os filhos na vida da gente com propósito. Aleluias. E não é fácil, não. Vou dizer que é fácil, não. Mas não é difícil também, não, de estar na presença do Senhor. Porque quando eu olho tudo que eu passei lá atrás, quando eu olho quantas situações eu vivi, de muitas delas não tem ninguém para estender a mão, e eu cheguei na casa do Senhor, eu fui acolhida, casei na presença do Senhor. Quando eu olho para tudo isso, que motivo eu tenho de voltar para trás? Sabendo que a palavra diz que é 7 vezes piores. 7 vezes. Você imagina eu chegando na igreja, depois de me afastar da... Então, que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração.
Irmão, 7 vezes pior, 7 vezes pior, não é brincadeira. Se eu sentir a aflição que eu sentia antes de eu servir a Deus 7 vezes pior, eu não levanto de uma cama. Se eu sentir aquela aflição 7 vezes pior, eu posso não ter sentido hoje, mas eu tenho Deus comigo. Então, na hora que eu sinto que eu choro, Deus já traz o alívio. E fora da presença, quem vai trazer o alívio? Muito pelo contrário, Satanás vai enviar uns que vai acrescentar mais peso sobre a nossa vida, porque é isso que ele faz. O papel do inimigo é o tempo todo tentar acabar com a nossa vida, tentar roubar a nossa bênção. Eu estava falando com meu esposo hoje. Na minha rua, começou umas crianças a jogar bola, e era bola na minha porta, bola no meu portão, e aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu estou com providência, porque eu não tiro a paz de ninguém, por que está tirando a minha? Eu vou conversar com esses pais. E Deus mostrou que não era para conversar. Deus me mostrou uma confusão tão grande, mas tão grande sobre a minha rua, e eu entendi que não era para mim ir lá. Quando foi ontem, a minha vizinha, quase 8 anos que eu moro ali, minha vizinha não falava comigo. Minha vizinha chegou lá, Liliana, eu vim te trazer uns maracujá, que na minha casa está perdendo. Trabalhar de Deus. O inimigo, ele tentou a todo tempo usar as crianças para colocar inimizade entre os pais, porque ele sabe. Ele nos colocou naquela rua com um propósito. Os vizinhos é aqueles que nos vê sair da igreja e nos vê chegar da igreja. Agora você imagina nós, como servos do Senhor, brigando com os vizinhos. Que testemunho que nós vamos dar? Então o inimigo é o tempo todo tentando, nos envergonhar, tentando mostrar que nós não somos aquilo que nós falamos que somos. Muitas das vezes nós nem falamos que somos nada, mas ele fica o tempo todo tentando mostrar o contrário. Por quê? Porque o propósito dele é destruir a igreja, mas o propósito do Senhor é nos ajudar. E eu sou grata ao Senhor por estes 12 anos. Eu sou grata ao Senhor pela vida dos irmãos, pela vida de cada um que aqui está, pela vida dos meus pastores, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e fico muito feliz de conseguir fazer parte, dentro desses 12 anos. Em maio faz 8 anos que a gente está na presença do Senhor. Eu creio terminar os meus dias na presença, porque eu costumo falar para o meu esposo: se eu sair da presença, eu morro. Se eu sair, eu morro. Ele fala: não é bem assim. Eu falei: é bem assim sim, porque eu entendi o propósito de Deus. Sem Deus não dá. Sem Deus não tem bênção, sem Deus não tem vida. Sem Deus não dá. Eu tentei sem Deus e não deu, por que eu vou sair e vou achar que vai dar? Então nos cabe o quê? Perseverar. E o Senhor, Ele é aquele que nos ajuda. Amém? Eu agradeço essa oportunidade de Jesus. Deus tremendo na glória. A palavra tremenda para mim e da sua vida. Já gostaria aqui de agradecer novamente a cada um dos presentes. Agradecer aqui a evangelista Liliane, que prontamente, quando recebeu o convite, aceitou e trouxe essa palavra maravilhosa por parte do Espírito Santo para as nossas vidas. Agradecer a cada um. Agradecer ao nosso irmão Luiz, que tem colaborado com essa obra aqui toda terça e quinta. Faz parte da família. Diaconisa Fernanda também tem nos reforçado aqui o time do Tamoio. E a cada um dos irmãos aqui do Tamoio, a Dani, o Pedro, o Thiago, a Claudete, o Geraldo, que estão voltando. O seu Geraldo, que já prometeu que toda quinta-feira vai estar aqui de volta. Glórias a Deus. A cada um das presentes. E aos nossos pastores, pastor Benjamin, pastor Anitta, verdade, os que não estão aqui conosco nesta noite. Pastor Benjamin, pastor Anitta, pela confiança, pela oportunidade, por tudo que tem feito na nossa vida. Glórias a Deus, pastor Benjamin. Graças a Deus, tome posse dessa palavra, porque até aqui nós temos o Senhor. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, família nascida de Deus. Amém? 12 anos, até aqui nos ajudou o Senhor. Pega a tua mão assim para o céu. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso,
nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer, meu Pai, de todo o nosso coração, porque até aqui tem o Senhor nos ajudado. Pai, que nesta noite gloriosa, essa bênção, meu Pai, venha a ser derramada sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada lar, porque a tua presença, Pai, é que nos dá a vitória. Pai, despeço a tua amada igreja agora, debaixo da tua potência, na certeza, meu Pai, da grande obra, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo esteja em nossas vidas hoje e sempre. E junto e feliz vamos dizer: Amém. Deus abençoe, meu Pai.